O São Paulo Futebol Clube contra o Bahia lá na Fonte Nova e eu trago novidades pra vocês aqui muito legais. Mas a primeira delas, eu quero falar sobre o Matheus Alves e também a segunda é o Giroud, tá bom? Tem coisa muito top nesse vídeo, tem inclusive o caso do Ryan Francisco que amanhã... Acesso liberado. Não tem o acesso negado do Sormani? Agora é o acesso liberado para o Ryan Francisco que treinou, fez gol no treino e a coisa está ficando muito boa para o lado do São Paulo. As últimas notícias vai ficar muito top e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Já na certeza de que você vai gostar, chega ó, esse brabão aí, ó. Likeão. E se inscreva aqui também no canal, pode vir comigo. Deixa um like aí, se inscreva, dá o hype no vídeo, ô louco, você vai dar um hype. Deixa o vídeo bem hypadão pra nós fazermos disso aqui uma coisa muito top, tá bom? Como eu falei, tem 12 pontos e o Bahia tem 15, né? Então o São Paulo tem meio que obrigação de ganhar. O São Paulo pode ser ultrapassado, ele pode ter o Vitória, se ganhar vai pra 12... e empata com o São Paulo. Fortaleza tem 10, Vasco 10 e o Inter 11. Então assim, o São Paulo tem 3 times ali, 4, né? Vitória, Fortaleza, Vasco e Inter. São 4 times que podem passar o São Paulo se eles ganharem o São Paulo perder. Então o São Paulo ele tem a obrigação zona de ganhar. E aí é o seguinte, antes de eu falar do São Paulo e Bahia, eu quero falar com vocês das notícias do São Paulo. Primeira delas é do Matheus Alves. Muito top, muito louco. O São Paulo teria recebido do CSKA uma proposta de 8 milhões de euros para liberar o garoto. 8 milhões de euros. É nosso, CSKA. Dá uns 50 e poucos milhões de reais ali, 51. E aí o São Paulo falou, claro que não, né, cara? Claro que não. Não vou te vender. Então não vai vender por 51 milhões. Mas o que o São Paulo fez quando vendeu o William Gomes? Ele deu esse recado pro mundo. Tipo, pode pisotear que eu tô aqui pra ser pisado. Eu sou o tapete e você é a bota. Sabe? Pode pisar, eu vendo o William Gomes por 50 milhões, 56. E foi o que o São Paulo fez. Errado, ridículo, patético. Só que agora o São Paulo, ele meio que... ergue a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Ergue a cabeça, meu príncipe. E o São Paulo ergueu a cabeça e falou pro CSK, pega o beco e vai embora que eu não quero nem trocar ideia. E aí o CSK agora tá preparando uma proposta de 15 milhões de euros, segundo o blog de São Paulo, que é pra vir e falar, ó, agora eu vou levar. E esses 15 milhões de euros vai dar quase 100 milhões de reais. Aí eu acho pouco. Eu acho pouco. Porque assim, 15 milhões de euros pros caras, um jogador que pode ser o próximo Lionel, ele pode ser o próximo Lionel, o próximo Arjen, não, o próximo De Bruyne, pode ser. Então por que vender por 100 milhões agora? Só que são 100 milhões, né? Então se o São Paulo vender por 100 milhões um cara que é da base, que hoje tem também o Rodriguinho que joga por lá, tem um dia o Galopo que volta que é nosso, sinto muito, mas é nosso. Então eu penso que sim, eu venderia por 100 milhões de reais o Matheus Alves. E aí o São Paulo vendendo, pega o 100zinho no bolso, joga lá, amortiza as dívidas, já vai batendo metas financeiras e é tudo para um futuro promissor do São Paulo. 50 milhões eu acho muito pouco, mas o dobro disso eu já não acho pouco não. Não é exatamente o dobro, né? Ofereceu 8, o dobro seria 16, os caras querem dar 15 de euros. Então, mas eu ainda assim, os 100 milhões eu acho que fica bacanérrimo, 58, eu acho que daria pro São Paulo vender e é assim que eu penso. Olha só, o Giroud, muitos estão falando do Giroud no São Paulo, calma aí, antes do Giroud, Ryan Francisco treinou entre os titulares. O Giroud precisa de um pouco mais de empenho aqui. O Ryan treinou entre os titulares e vai jogar como centroavante titular do São Paulo. O Zubeldia poderia colocar Matheus Alves, Lucas Ferreira, Luciano. Poderia. E aí não teríamos o Ryan. Mas o Zubeldia falou na última coletiva que sim, o Ryan Francisco vai ser o titular do São Paulo no próximo jogo que vai ter. Então achei que ficou top demais. Vai colocar o cara como titular. Ele vai ter a chance de dar a volta por cima, jogar e mostrar pra nós e pro mundo que ele não veio aqui a passeio, ele veio aqui a negócio, o Ryan Francisco. Se ele faz um gol no Bahia e ele acaba levando ao São Paulo numa vitória lá na Fonte Nova, ele entra pra história porque o São Paulo tá precisando muito. Não entra pra história não, mas o São Paulo precisa muito dessa vitória. O Rogério Ceni, ele tem um retrospecto horroroso contra o São Paulo. Ele não ganha do São Paulo, acho que ele nunca ganhou. E agora ele tá vindo de 5 derrotas nos últimos 7 jogos do Bahia.
No meio disso, uma eliminação precoce na Libertadores para o Internacional. Eliminação no Brasileiro no último jogo. Então o Bahia e o Rogério eles precisam ganhar do São Paulo. Só que ele não ganhou. E o São Paulo poderia até empatar com o Bahia ou perder fora, desde que tivesse somado os 3 pontos obrigatórios contra o Mirassol em casa. O São Paulo não fez uma coisa nem outra. Ele não ganhou os pontos obrigatórios e agora ele passa a ter a obrigação de ganhar do Bahia fora. O Bahia também tem essa obrigação de ganhar do São Paulo, então vai ser um jogaço. Vai ser um jogo que vai dar o que falar demais. E o Rian, chegou o seu momento, irmãozão. Chegou o seu momento de mostrar pro mundo inteiro que você não veio aqui pra brincadeira não, que você é o novo Haaland, beleza? Então, o Luca voltou e deve ser o ponta esquerda do São Paulo. Se ele começa jogando ou não é outro departamento. Inclusive, não deve começar. Quem deve começar jogando pelo São Paulo é o Rian Francisco e Luciano como meia. Então nós temos 2 caras na frente e um terceiro cara que é o Lucas Ferreira. Esses daí me parecem mais óbvios que vão jogar. Lucas Ferreira, Luciano e o próprio Rian. André Silva tá suspenso, Lucas segue machucado, o Oscar não tem condição ainda, o Luca voltou. O Luca poderia jogar, mas aí o Zubeldia muito provavelmente vai colocar o Cédric Soares como esse ponta direita dobrando o Ferrarese. Ele pode tirar o Cédric do time para colocar o Luca? Pode, mas é difícil. Ele pode tirar o Cédric do time e dobrar de novo o Wendel e Enzo Dias, como foi no último jogo contra o Tajeres? Pode, mas também, conhecendo o Zubeldia, acho que ele tá bem empolgado com a volta do Cédric Soares. Mas eu acho que São Paulo, qualquer tática que entre, sendo ela Enzo Dias e o Wendel, sendo Cédric Soares e Ferrarese, sendo Lucas Ferreira e o Luca, eu acho que o São Paulo tem chance de ganhar lá. Não é um jogo simples, muito pelo contrário, é um jogo difícil. Mas o Luca voltou e isso é motivo pra nós, ó, é pra aplaudir. Gente, Giroud, e depois eu falo do Bahia agora. Deixa eu falar um negocinho do Bahia aqui agora. O Bahia deve vir a campo com Marcos Felipe, o goleiro. Gilberto, lateral direito. David Duarte e Ramos Mingo é a dupla de zaga. E aí tem o Luciano Jubão. Conhece o Jubão? Luciano Jubão. Esse é o lateral esquerdo do Bahia, canhotinho que era meia, Rogério inventou de lateral esquerdo, é improvisado. Mas tá jogando bem, né? Deu uma assistência, umas assistências aí e tal. Caio Alexandre, a sensação do momento do meio campo. Tudo bem que com as derrotas, Luciano Juba e Caio Alexandre, ó, cai muito, mas são bons jogadores, né? Jean Lucas, esse aqui eu acho ele, tipo, mais forte do que tecnicamente bom. Everton Ribeiro, craque, Cauli, muito bom. Eric Pulga, artilheiraça, hein? Tem feito gol direto, esse Eric Pulga, o São Paulo tem que se ligar nele. E o outro é o William José, pra mim esse aqui, Sheridan Fede, jogadorzinho frouxo. Acho que o Bahia tem um bom time, um time que, se o Rogério Ceni estiver centrado e não totalmente desesperado, ele pode sim ganhar do São Paulo. Mas eu acho que o São Paulo, por não ter a responsa de ganhar agora, facilita pro São Paulo. A responsa era contra o Mirassol. Foi aquele Deus nos acuda. Agora, não tendo a obrigação, não tendo a responsa de ganhar do Bahia lá, eu acho que o São Paulo pode surpreender com contra-ataques. Então o Zubeldia tem que montar um timinho um pouquinho mais rápido, aí um pouco mais avançado, um pouco mais de ataque. Meus amigos, o Giroud, ele foi oferecido para o São Paulo. Isso é notícia mesmo, tá? Tava apurando aí a notícia mesmo. Giroud oferecido para o São Paulo Futebol Clube. E aí chegou na diretoria do São Paulo lá, os jornalistas, os queridinhos. Sabe os queridinhos? Aqueles caras que se a diretoria do São Paulo entrar no mar até a cintura, o cara morre afogado, porque ele tá ali penduradinho no diretor do São Paulo. Esse tipo de jornalista já correu pra internet prontamente pra refutar. Não tem nada de Giroud no São Paulo. Não, é impensável, é impraticável e coisa e tal. Cara, eu até acredito que o São Paulo não queira o Giroud com as cifras que foram apresentadas, né? O cara tá no banco de reserva de um time da Major League Soccer e aí ele ganha 1.700.000 por mês. É claro que não dá pro São Paulo pagar. Agora, se os caras falam, paga metade aí, muda a conversa, não muda? O Giroud aceita jogar no São Paulo pela metade, a conversa muda. É muito embrionário, sabe o embriãozinho? É embrionário, tá muito no começo ainda. O cara tem contrato, inclusive, com o time da Major League Soccer. Ele teria que assinar um pré-contrato no meio do ano. Se ele for vir agora, tem que rescindir o contrato dele com o time da Major League. Então falaram, ele vai ganhar 3 milhões aqui, igual falava com o Cavani. Não, o Cavani vai ganhar 3 milhões. O Cavani ganha um conto no boca e olhe lá. Pode até ganhar mais, eu não sei. Eu falei aqui, mas não sei. Mas a verdade é que quando o cara tem contrato com um time que paga muito, quando acaba o contrato, ele não ganha a mesma coisa. Um exemplo legal é o Éder. Lembra do Éder? Que muito
muito carinhosamente alguns chamavam de Cheddar, que ele aparentemente estava mais gordinho. Ele veio da China com Miranda, lembra disso? Jogador da seleção italiana, o Cheddar. O Éder, desculpa. O Éder, ele ganhava 700 conto por mês no São Paulo. Ele foi pro Criciúma, não foi ganhar 50 mil por mês? Não foi alguma coisa assim? Era um valor 100 mil, 70 mil, não passava de 100. Então, o Éder ganha 700... Imagina o torcedor do Criciúma. Não, o Éder ganha 700 mil, não dá pra vir. Caramba, o cara livre. É outra negociação, é outra proposta. Então o Giroud, pra vir pro São Paulo, você fala, 1 milhão e 700 por mês, bacana. Você... meteu o Sormani aqui, acesso negado. Agora, quer ganhar 500? Aí eu acho que vale. Vai pagar o que ganha o Jandrei e o... sabe? O Jandrei e o Sabino. Pode ser pro Giroud? Aí você fala, tá bom, então vamos aí então. Aí o São Paulo pega. Agora, o que os caras falam? Os caras pegam o salário dele no Transfermarkt, pegam o salário dele na internet, 1 milhão e 700. Só pagar 1 milhão e 700 pro Giroud? Não, claro que não. É lógico que a diretoria vai negar. É claro que a diretoria vai refutar imediatamente. Ou algum jornalista sabia que Rames Rodrigues viria pro São Paulo. Algum jornalista sabia que Zubeldia viria pro São Paulo. Algum jornalista sabia que o Galopo vinha pro São Paulo. O Casares começou a seguir o cara pra depois anunciarem. Ninguém sabia de nada. Esses mesmos caras que chegam e falam, não, plantaram, coisa e tal. Plantaram o quê? O Giroud foi oferecido para o São Paulo, sim. O São Paulo pode querer e pode recusar. Eu recusaria por valores altos. 500 conto por mês, 600 ali, pra ter o cara por um aninho, aí eu acho que eu até traria. Sobretudo quando o Luiz Zubeldia é o técnico que gosta de um centroavante pivô e está de olho num cara que tem quase a idade do Giroud, que chama Fernando Zampedri, que jogou sabe lá Deus aonde. Quem é Fernando Zampedri, que pode vir pro São Paulo ser pivô aos 37 anos e o Giroud não pode? Onde há fumaça, há... Pode completar a frase. Claro que dá pra pensar no Giroud no São Paulo. É o Zubeldia que escanteia o Rian Francisco. É o Zubeldia que pede um pivô. Foi o Zubeldia que colocou o Caleri no São Paulo até esgotar a pilha. Caleri esgotou a pilha. Até o final ali. E o Caleri caiu desmantelado no campo, sem pulmão nenhum, sem nenhuma condição de jogo mais. Fez cirurgia. E o Zubeldia não tirava o cara de jeito nenhum. Nem com ele maltratando a bola. Por quê? Porque o Caleri era pivô. Então o Giroud não pode vir ser pivô no São Paulo porque o jornalista A, B ou C falou que não? Até concordo que não é o jornalista que refutou. O São Paulo pode ter refutado. Mas nós, São Paulinos, conhecendo a diretoria do São Paulo e o que eles são capazes de fazer para esconder uma informação, não somos nós que vamos mudar, né? Ou quem esquece aí do Oscar? Eu não esqueço do Oscar, você esquece? Conversei com o Oscar por telefone e ele falou que não vem agora. Que ele é a família, bababá, bibibi, bababá, bibi. Eu não vem, eu conversei com ele. Tire o cavalinho da chuva. Eu sei o que eu passei. Aqui no canal, na minha vida, eu sei o que eu passei. Aí, Gilbão, o Oscar não vai vir. O Oscar não vem, essa informação é furada. Cadê o Oscar? E aí o cara tá aí no São Paulo. Lucas Moura, eu cansei de ouvir, o São Paulo não vai trazer ninguém, não vai trazer o Lucas Moura, São Paulo não tem dinheiro. Teve cara aí que caiu do cavalo, mas foi grandão, com esse papo de que o São Paulo não tem dinheiro e não vai contratar. O Rames Rodrigues veio, ele não foi um fruto da nossa imaginação. Lucas Moura e Oscar não só vieram, como estão no São Paulo. Né? Cédric Soares, quem diria, né? Tá jogando nada também, concordo. Mas, pô, era um lateral do Inter de Milão, do Arsenal, é um cara rodado. Daniel Alves, Juan Fran, marcava o Cristiano Ronaldo, ano seguinte tava aqui no São Paulo. Aconteceu isso. Aconteceu o Juan Fran. Luiz Gustavo, tava na seleção brasileira, no 7-1 lá, Bayern de Munique, o caramba. Wolfsburg, quase ganharam do Real Madrid. O Cristiano Ronaldo fez 3 um dia de falta, escanteio e pênalti para poder ganhar do Wolfsburg. Tava 2-0 pro Wolfsburg. Nesse jogo tava o Dante lá e também o Luiz Gustavo. Então você fala, não vai vir pro São Paulo, não, São Paulo não tem dinheiro. Para com essa ideia, cara. Até porque nós temos a Superbet que tá ajudando a pagar algumas coisas. Vem com ideinha de que não tem a menor possibilidade. O São Paulo não tem dinheiro por quê? Não tem dinheiro aonde? Se o São Paulo está recusando proposta de 51 milhões no Matheus Alves e deve chegar de 100. Júlio Casares garantiu que está trocando documentos com o Marinax aí para poder fechar uma parceria. Não é bilionária, mas é quase. Até a Superbet é ou não é uma parceria bilionária?
Então o São Paulo não tem dinheiro até a página 2. Tem um fluxo de caixa precário? Está vendendo almoço para comer o jantar? Em alguns momentos sim. Mas isso não quer dizer que o São Paulo não tem de onde tirar. Não quer dizer que o amanhã o São Paulo... deve 1 bilhão. Amanhã pode estar devendo 600 milhões no ano que vem, sabia disso? É vender 3 caras da equipe de base e você pode dever quase a metade. Fecha com o Marinacci e vende 3 caras da base... A tua dívida de 1 bilhão impagável vira SAF, pelo amor de Deus, ela pode cair pela metade. Pode ou não pode? Você que pode, você também sabe. O Giroud veio pro São Paulo então ou não? Honestamente eu não sei. Mas que, é impossível. Para com essa ideia que depois do Oscar, que já não vinha mais, nada é impossível, de acordo? Eu sei que tá. Então hype esse vídeo aí, chega nesse like. Veja lá a Inplay e me fala o que você tá achando da Inplay, beleza? Porque a Inplay é de graça, cara. Você vai perder o quê com isso aí? E se você for acertando e juntando as moedinhas na Inplay, sabe o que vai acontecer? Você pode vender as moedinhas por dinheiro de verdade. Aí é top, né não? É muito louco. Aí você vai demonstrar seu conhecimento de futebol. Vai acompanhar a Inplay com o seu criador de conteúdo favorito. É um jogo com uma plataforma multijogador, que são caras reais que você pode ganhar ali. Eu acho muito louco, sinceramente. Eu adorei e tô te indicando a Inplay muito de coração mesmo, beleza? Então, um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!